Seja a ProSoja é a nova campanha de mobilização da Associação Brasileira dos Produtores de Soja para incentivar agricultores de todo o país a se associarem em uma das 16 AproSojas estaduais. Para mais detalhes a respeito deste assunto, eu converso agora com o presidente da ProSoja Brasil, Antônio Galvão. Galvão, seja muito bem-vindo, feliz dia do trabalho. Estamos aqui na ativa e nos conte, como é que vem esse trabalho de vocês no intuito de agregar e somar mais a todas as AproSojas estaduais. Nos conte, bom dia. Bom dia, Renata, bom dia a todos que nos acompanham aí no seu programa Bem da Terra, através do Terra Viva. E hoje um dia do trabalho, disse que seria um dia de folga, mas esse não é possível para todo mundo, né, Renata? Porque você está aí trabalhando, nós que temos atividade rural também, a gente tem os afazeres que é impossível dizer de se parar, mas temos que felicitar sim a esse dia, porque nesse país tão glorioso, nesse mundo, tem muitas pessoas que realmente merecem esses parabéns pelo trabalho efetuado durante o ano todo. Exato. Galvão, como é que vem esse projeto de vocês, seja a ProSoja, no intuito, de levar e trazer aí mais valor a uma cadeia produtiva tão pujante que é a soja? Recentemente estive aí na semana passada em Mato Grosso, acompanhando um evento muito bacana sobre a questão mais técnica em relação ao andamento, que a gente tem dessa cultura do cultivo da soja. E eu gostaria de saber como é que vem esse projeto de vocês, o que vocês pretendem contemplar? Olha, justamente, Renata, e conscientizar todo o produtor rural, especialmente o de soja, lógico, o qual a gente representa como presidente. São mais de 18 anos de lutas que a gente tem aí, junto ao produtor rural, do modo geral, como presidente do Sindicato Rural aqui de Sinop, Mato Grosso, como presidente da ProSoja Mato Grosso, onde a gente foi, e hoje como presidente da ProSoja Brasil. A importância que existe hoje de você estar unido, a importância que existe da produção e a importância, principalmente, dessa cultivar aí, dessa enfim, cultura, que a soja hoje, a demanda dela mundial e a importância que ela tem dentro da vida do ser humano, os milhares, podemos assim dizer, de itens tirados dentro desse produto. E a importância grande é estarmos unidos, momentos que a gente vive aí de altas, momentos bons, mas agora, infelizmente, é um momento que a gente está revendo, está começando a ver os problemas surgindo dentro da nossa atividade. Temos aí uma safra abundante, temos que estar unidos, temos que buscar as garantias que o produtor sempre as teve, dizer, sempre com lutas árduas. Por isso a importância dessa campanha, estarmos mais unidos, engajados. Temos estados onde a ProSoja é mais nova, estado de São Paulo, dos últimos criados, estado de Minas Gerais, sabemos da importância deles também na cultura da soja. Você veja aí que essa importância toda. Por isso, dessa campanha, todos os trabalhos estão sendo divulgados aí que a ProSoja fez até hoje, as conquistas que a gente conseguiu fazer em benefício do produtor rural, do modo geral, e, logicamente, que o produtor de soja está junto. Por isso, desse lançamento e dessa valorização de uma entidade que, com certeza, tem feito uma grande representatividade ao produtor de soja, hoje a nível de Brasil e também a nível de Estado, onde existem hoje 16 estados com a representatividade da ProSoja, ou seja, os principais estados produtores de soja no país. E não tinha como você também não ter a entidade nacional representando o produtor em Brasília. Por isso a importância aí, você veja o próprio Fundo Rural, lá atrás foi uma luta muito grande, a gente conseguiu definir, reduziu a alíquota de quem ainda opta em pagar o Fundo Rural na produção, mas também a própria oportunidade de você fazer na tua folha de pagamento, como simplesmente o empresário urbano tem. Então, você veja que são conquistas, sim, e isso tudo a ProSoja sempre esteve junto, participando, para levar essa melhor condição ao produtor rural. Por isso, a importância hoje de ser um associado em sua ProSoja estadual, começando do Rio Grande do Sul, que é a nossa terra-mãe, a nossa terra-pai, onde nós viemos praticamente todo o produtor de grãos, a grande maioria deles subindo aí, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, onde a gente reside já aqui há mais de 36 anos, e que a gente está dentro dessa atividade tão importante que é a produção rural, especialmente a cultura da soja. Exato, E falando já agora de perspectiva, porque estamos em maio, mas setembro já está aí, a gente fala que passa muito rápido, Já
nos preparativos para a próxima safra. De termômetro, o que vocês têm sentido por parte dos produtores? Porque, como bem colocado, mais uma vez uma safra recorde, tivemos uma sequência ali de milho também muito boa, né? E tudo está transcorrendo aí dentro da normalidade. O milho com uma notícia excelente, que nesse ano nós devemos conquistar aí o posto de maior exportador mundial, ultrapassando os Estados Unidos, isso chancelado sob USDA, né, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Ou seja, quais são as prerrogativas aí, os fundamentos para essa nova safra que os produtores já começam a ficar bastante atentos, né? A gente tem questão, claro, de volatilidade do dólar ainda muito forte, principalmente por hora, mas como é que está esse termômetro, hein, Galvão? Olha, esse termômetro hoje está com muita preocupação no campo, realmente. Essas super safras sempre são bem-vindas, a gente vem quebrando recorde através de recorde, principalmente o Brasil aqui, porque sempre temos aí agregação de áreas. No nosso território hoje brasileiro, podemos dobrar a área plantada sem problema nenhum. Temos um clima, quase que perfeito, menos muito próximo do perfeito para a produção agrícola. Mas hoje os preços, infelizmente, aí, devido a essa oferta excessiva desse momento, têm caído muito. E isso tem trazido muita preocupação ao produtor rural a nível de Brasil, especialmente os que estão mais distantes, aonde você tem um preço menor agregado no produto. Você veja que a gente está saindo de uma safra com preço com custos altos e hoje vendendo ela com preços relativamente baixos na proporção do custo. Veja aqui que em Mato Grosso chegamos aí locais onde estão se oferecendo aí a R$100 a saco de soja. A gente viu empresas aí, inclusive multinacionais, na semana passada, obrigando o produtor a fechar, a ter que fechar essa soja, seja lá qualquer custo, porque precisa do espaço da próxima safra que vem aí do milho. Então, isso está com muita preocupação, realmente. Os preços hoje não cobrem mais o custo de produção. Aí temos, no meio disso, um grande número de pessoas aí, de produtor que trabalham também, que tem mais o custo do arrendamento. Isso hoje, a gente sempre fala daqueles 2C, entramos novamente nele, que é cautela e canja, não faz mal a ninguém. Então, tem que rever muito, olhar as perspectivas da próxima safra. Hoje esfriou muito esses aumentos de áreas. A gente já percebe na fala do produtor. E não vamos falar em redução diária de plantio, mas as expansões, com certeza, elas vão ser revistas. Agora, o que a gente ouve muito e a gente vê aí pelo custo, se esses preços ficarem aviltantes, ele não voltar ao mercado num patamar onde venha trazer renda, o produtor, às vezes, usa menos tecnologia no próximo plantio. Ou seja, usar aquela poupança do solo, como outras vezes já fizemos, com uma redução um pouco de tecnologia, principalmente no que tange ao fertilizante. Então, isso preocupa muito. Estamos com os nossos armazéns, principalmente em Mato Grosso, os estados onde as áreas de expansão são maiores que os estados do Sul, principalmente Centro-Oeste, o Mato Piba, região Norte, aí, própria Pará, a própria Rondônia, onde cresce exponencialmente as áreas de produção, e não temos armazém. Esse é o grande gargalo que nós temos hoje. Como sempre brigamos muito, falamos, Renata, na questão da nossa logística de armazenagem e logística de transporte. Você veja que esse problema todo está causado aí, o excesso de oferta, não consegue se retirar essa produção hoje dos estados, principalmente os mais produtores, e com problemas graves hoje nos portos de embarque, seja lá por excesso de chuva, momentos de muita chuva, também. Então, isso preocupa muito. E essa próxima safra, com certeza, Renata, a gente acredita que haverá uma aplicação menor de tecnologia, principalmente em fertilizante, ou seja, o produtor vai usar um pouco da sua poupança do solo. Ele sempre vem adubando muito bem, Renata, no sentido, dizer, ano a ano, por conta da... Tem um probleminha aqui, Renata, que a gente tem que dar uma consertada nele, com a imagem, né, Renata? Mas a gente sempre, Renata, a gente preocupado com essa situação, sem dúvida nenhuma, né, Renata? Então, o produtor tem que ter bastante cautela, um ano muito propício a ter muitos problemas que a gente já está vivendo, e principalmente uma safra de milho aqui em Mato Grosso, principalmente onde a gente planta. Podemos dizer que tivemos uma boa umidade, mas tem pontos já hoje, a safra de milho se plantou bem atrasada em relação a outros anos, por conta do atraso do plantio da soja, e o alongamento também aí de muitas variedades, por aquela anomalia que aconteceu.
também dizer, mas vamos ter uma boa safra de milho aqui no Mato Grosso também e a nível de Brasil, como vem se divulgando. Agora, Galvão, esse problema, né, que a gente já enfrenta safra após safra e com as safras, super safras ou as safras recordes que a gente tem atingido, que é excelente de fato, mas essa questão mesmo de armazenagem, né? Quais seriam as saídas, as soluções? Como é que a ProSoja também vem conversando, articulando isso com o governo? Quais são os planos de ação para a gente conseguir ser mais efetivo justamente nesse ponto, que é uma verdadeira dor de cabeça, não? Bom, agora a gente entrou num outro dilema, né, que são nossos juros. Hoje, praticamente, começa a inviabilizar você buscar recursos até para armazenagem, investimento de um modo geral. Mas vamos falar aqui mais em armazenagem pelos altos juros. Mas o que a gente sempre discutiu muito com o governo federal, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Economia, enfim, é a burocracia instalada para você ter acesso, principalmente para quem é produtor rural a nível de propriedade. Porque a gente tem feito vários programas, várias investidas para se investir recursos justamente na armazenagem a nível de propriedade, onde te dá uma segurança maior até na própria qualidade do produto e na garantia de que o produto está na mão do produtor rural. Então, a burocracia colocada, instalada hoje, dizer, até nesse momento, pelos governantes que se passaram, aí é muito grande. Você veja, exemplo, se você quiser investir 10 milhões de reais hoje em coletadeiras, trator, equipamentos, você não tem problema de garantia, a própria máquina serve como garantia. Mas se você buscar esses 10 milhões de reais para você investir em um armazém na sua propriedade, porque não adianta você produzir e não ter onde guardar essa produção, ou seja, esse alimento, aí a burocracia começa. O pedido que tem de garantias do próprio banco são muito grandes, são áreas extensas, enfim, isso é que traz o grande problema. A gente levou várias sugestões aos bancos, mas infelizmente até o momento não foi acatado, ou seja, destacar uma pequena área dentro daquele valor, deixar o armazém como garantia. Isso acaba inviabilizando, por quê? Porque o banco quer em primeiro grau toda essa garantia da propriedade e aí você fica sem a propriedade para dar garantia depois de outros tipos de investimentos ou mesmo para você poder fazer os seus custeios. Então, a burocracia foi até hoje, principalmente a nível de propriedade, o grande problema que existiu para se investir em armazenagem a nível de propriedade. E nós precisamos que ele seja feito a nível de propriedade, para esse produto estar na mão do produtor, onde é mais garantido, com certeza, na nossa mão de quem produz, do que está em armazéns gerais ou na mão de trades, até pela própria valorização do produto. Como eu acabei de te falar aqui, a gente acompanhando essa situação, a semana passada, a região leste do estado, multinacionais, a gente vendo os grupos de WhatsApp pressionando que ia fechar por conta para poder desocupar o armazém, porque precisava para o milho. Se você tem o teu armazém a nível de propriedade, você não teria essa pressão, dizer, de um terceiro aonde você levou, entregou seu produto. Então, esse é o grande dilema nosso, é uma meta aí que a gente está lutando muito, tem crescido, mas muito pouco em relação ao crescimento da produção nos estados, principalmente, onde temos expansão de áreas todos os anos. Para a gente fechar aqui, a expectativa da ProSoja em relação ao anúncio do Plano Safra, que vai ser agora em maio, né? Geralmente é em junho, mas foi antecipado. Qual a expectativa de vocês, Galvão? A gente não espera lá grande coisa, não, porque, na verdade, essa história de Plano Safra, a gente sempre criticou praticamente todos os governos que se passaram anteriormente e não vai ser diferente com esse aqui. Esse Plano Safra anualmente, eu acho que é uma aberração que é feita. Todo mundo sabe que todo ano tem um plantio, todo ano tem colheita, todo ano tem plantio, todo ano tem colheita. Já devia ser um Plano Safra já, dizer ad eterno. Não teria que haver essa discussão. Existe a necessidade para se fazer a produção, e quando nós falamos aqui em produção, nós estamos falando em alimentos. Nada mais é feito no campo, da terra, tirado além de alimentos. Todo ano vem essa discussão. Então, não dá para esperar grande coisa, não, também, desse atual governo que está hoje aí, sobre esse Plano Safra também. São muitas discussões, na verdade, mas o que nós realmente precisamos nesse país é que a gente tenha segurança jurídica desse governo que está aí também, onde a gente tenha aí, dizer, essas condições de se manter na atividade, que o maior risco é esse aí. Hoje a gente está vendo a volta das invasões de propriedade, e o Plano Safra não prevê essa situação aí que o governo está aí colocando ou apoiando, para dizer a verdade. Porque os governos anteriores, o governo anterior, ao menos, a gente não teve esse problema.
Então, esse seria o plano safra maior, que nós temos dar mais tranquilidade e segurança jurídica no campo. Produzir, plantar, financiar a própria produção, sempre se encontrou uma forma. E nós precisamos, então, que o investimento mais, e esse plano safra venha realmente para a própria armazenagem e fazer a parte que toca ao governo, que é a questão nossa da logística, que é sempre o grande gargalo, sempre o grande problema, que é o que a gente está tendo aí, o problema de retirar essa safra, a grande safra de soja, que havia uma grande safra de milho atrás, e os gargalos colocar. Então, o que nós precisamos realmente é isso. E no campo, o que nós precisamos realmente hoje é segurança jurídica. Perfeito, Galvão. Obrigada, viu, pela entrevista. Boa semana. Voltamos a nos falar em outras oportunidades. Um ótimo dia, boa semana. Obrigado, Renata, e reiterar aí a todos que nos acompanham, que é produtor de soja, que essa nossa campanha ela é muito válida. Venha apoiar, esteja junto, que com certeza unidos somos mais fortes. Obrigado aí, Renata, obrigado a todos que nos acompanharam aí através do Terra Viva aí, o seu programa Bem da Terra. Obrigada, igualmente. Bom dia.